Olá, meus amigos! Estamos novamente com mais uma edição do programa Gitaí, que toda segunda-feira traz convidados especiais. E dessa vez eu trouxe uma pessoa muito interessante, vocês vão adorar no meio da comunicação. Recebam então aqui no nosso estúdio o Márcio Barros. Para quem não conhece, né, é o nosso incrível da Tribuna, vamos dizer assim, né? Todo mundo conhece pela Tribuna. Eu acho que a maioria das pessoas, se você falar Márcio Barros, é o da Tribuna, é o repórter da Tribuna. Ficou muito conhecido por esse nome, né? Então se apresente para nós, Márcio. Conta aí para nós quanto tempo você está na comunicação, no meio. Se você é daqui, né, da cidade de Curitiba. Tá, primeiro obrigado pelo convite, estou muito honrado. Ai, nós que agradecemos, né? Muito legal. Bem, eu sou de Curitiba, sou um curitibinha, que nem diz o nosso prefeito. Estou na comunicação, eu entrei na comunicação logo que eu me formei em 2001. Uhum. Então são 21 anos aí, um pouco antes, porque antes de formar eu já trabalhava, né, com algumas revistas, jornais, sempre gostei muito dessa área. Trabalhei 10 anos na Tribuna do Paraná, o antigo Espreme Sai Sangue. Hoje o Jornal Tribuna do Paraná já não tem aquela pegada que tinha no passado, Sim. né? Mas ele foi um jornal muito emblemático aqui na cidade, era o que mais vendia em banca, né? Porque era o sangue e o esporte. Então, ou você comprava porque queria saber alguma matéria policial, ou pelo esporte do final de semana, enfim. E trabalhei 12 anos na Rede Massa. E daí, o jornalista de jornal impresso, ele não se torna conhecido. Talvez as pessoas sabem quem é pelo nome, mas na TV você tem essa exposição. Então, como você fala assim, você é o cara da Tribuna, realmente a televisão me deu essa exposição muito grande. Sim. E quando você começou nesse meio, você já tinha essa coisa de, eu acho que eu quero fazer isso para minha vida? Você teve uma formação já na cabeça de que você precisava fazer aquilo? Ou você veio de família? Como é que foi que entrou isso na sua vida? Tá, tem duas coisas na vida que eu sabia que ia acontecer desde pequeno. Uma delas é a política. Eu sempre gostei muito de política. Eu era menino e já me envolvia com isso, já gostava de fazer coleção dos santinhos, né? Como as crianças faziam álbum de figurinha de futebol e eu fazia dos candidatos, né? Rapaz! Bem democrata, né? Assim, daí tinha um candidato de cada partido, não tinha problema. Cada um com a sua ideologia, eu fazia coleção de todos. Gostava dos adesivos, aquela coisa toda. Mas você entendia sobre isso? Não entendia tanto o que era, né, o que cada um defendia e tal, mas eu sabia quem era o candidato ao Senado, o Paulo Pimentel, que é avô do vice-prefeito, quem era o Enéas Farias, que foi um deputado federal, quem era o José Richa, que foi prefeito. Eu sabia quem eram eles e os cargos que concorriam, Sim. né, mas menino, mas o que interessava para mim era aquele material, gostava muito. E o jornalismo também, foi desde muito cedo, eu sempre gostei muito de falar, sempre gostei muito, os alunos às vezes, os meninos fogem da apresentação lá da frente, né, na escola, e eu sempre gostava de fazer a apresentação. Sempre gostava de falar em público. E na minha juventude, eu montei um jornalzinho lá para o grupo de jovens, e depois eu vi isso no futuro, né, depois de formado e tal, com todas as regrinhas do jornalismo, sem saber que aquilo era regra. Então eu já tinha uma afinidade com o tema. Então, desde pequeno eu já sabia que seria jornalista. Fiz faculdade de História e depois mudei para o jornalismo. Nossa, na história você não fez nada daí? Não, é que então, por conta disso, de sempre ser dinâmico, de comunicativo, eu achava que eu era professor, que eu seria professor. Sim. Só que as características são outras, as qualidades são outras. Para você ser professor, você tem que ser, demais, né? Sim. Você tem que... Nossa, você tem que fazer um preparo antes. Tem um preparo diferente, né? O jornalista, ele tem um caminho e o professor tem outro. Às vezes eles se confundem nessa questão de entregar um conteúdo, mas são funções diferentes. Mas você fez história porque você Fiz um ano de gostava história. você só fez um ano? Eu gosto de história e aquele ano foi muito importante. Só que tem que ler muito, né? E a base, por exemplo, a base do direito é a Universidade de História também. Mas realmente o que eu queria era o jornalismo, e se tivesse que começar hoje, eu começaria pelo jornalismo de novo. Entendi. E o teu primeiro emprego já foi na comunicação? Não. Meu primeiro foi na comunicação, né? Meu primeiro emprego depois de formado, sim. Mas antes disso, eu trabalhei em banco, eu fui motoboy, eu fui padeiro. Você foi meio que tudo. Sim, eu tenho 50 já, né, gente? Então, já tem história para contar aí, né? Mas nos outros meios que você trabalhava, você sentia que não era aquilo? Não.
Não Era é. só mesmo para se manter. Subsidiar o que você faz. Ontem, inclusive, eu estava com um grupo de amigos, a gente falou sobre isso. Eu trabalhei 10 anos numa instituição financeira e é assim, quando você sai do banco, você não é um profissional. Você é um Sim, bancário, mas daí você vai fazer o quê? sim. Né? Então o banco foi muito bacana porque ele me ajudou, me deu condições de Financeiros, né? financeiras de pagar a Exato. faculdade e conseguir realizar meu sonho. Né? Sim. Então é isso, foi fundamental. Mas o meu primeiro emprego como jornalista foi num jornal lá em Araucária. Uhum. E é um dos principais jornais da região metropolitana ainda. É Aham. um jornal que sobrevive fortemente aí lá em Araucária. Então foi fundamental trabalhar no jornal Sim. menor, que me deu condição de aprender tudo que um jornal precisa. Porque quando você está num jornal grande, por exemplo, se você vai entrar numa Tribuna, na Gazeta ou num outro jornal, se você é um repórter de uma editoria, você só vai escrever daquela editoria e só vai escrever o texto. Num jornal pequeno, você vai no local, você tira foto, você volta, escreve o texto, escreve título, escreve a Você precisa ser gravata, né, os tudo, caracteres, praticamente. você diagrama, você manda para a gráfica, ainda se bobear, você busca na gráfica e entrega na banca. Então, um jornal Bem pequeno, isso. você faz de tudo. Isso foi fundamental, assim. Você praticamente é o produtor do rolê todo, Você é o cara de né? tudo, é isso aí. Que legal. Você viu produção, que sempre quando tem alguém que trabalhou com banco, a pessoa é um artista completo, né? Não, mas você está brincando e o assunto da conversa com os amigos era exatamente esse. Que você, como bancário, você tem que se desdobrar, porque Tem. ali você tem que cumprir metas, você tem que ser, gestor do teu Tem. negócio. E você é tem só que um vender, número, né? e é só um Eu número. trabalhei 8 anos também em É. banco. E quando eu saí, parecia que foi um passarinho assim que abriram a gaiola pra mim. Exatamente. Eu saí totalmente liberta daquilo. Só que quando você entra, os primeiros meses você acha que aquilo ali, você se encanta, Mas né? eu acho que tem muito de perfil também, né? É perfil. E isso em todas as funções. Veja, vamos pensar no serviço público. Tem pessoas que falam, pô, abri um concurso lá para, sei lá, para qualquer coisa, né? O cara faz o concurso, começa a ganhar. Daí ele não tem aquilo como paixão. Sim. E se você trabalha sem paixão, sem tesão, Exato. não adianta, Não você adianta. não vai ser feliz. Não. Não vai ser feliz. E não é o dinheiro que Não você é. ganha, é o sentimento de estar fazendo o que gosta. Exato. É o que a gente estava comentando até hoje aqui com o pessoal. Pode não ganhar nada, mas se você está fazendo aquilo que você gosta, aquilo parece que flui, né? A energia é outra. Parece aquelas frases, né? Ó, corta aí, produção, essa frase é boa. Faça o que você gosta, que você nunca vai ter que trabalhar. Exato. É bem isso. É muito relativo, né? Tipo, a gente às vezes acorda pensando, nossa, como é que vai ser meu dia hoje? Mas se é o que você tá amando fazer, não importa. Cara, não importa. Você vai que vai, né? Que legal. Não só por isso que você está falando, assim, no jornalismo, por exemplo, eu cobri jornalismo policial durante muitos anos. A minha carreira foi pautada nessa editoria. E para muita gente fala assim, você tá louco que eu vou ver gente morta? Você tá louco que eu vou correr atrás de acidente de trânsito, cumprir plantão sábado à noite? Meu, mas era a coisa que eu mais gostava, né? A minha noiva falava assim, você é maluco, mas era 10 horas eu indo trabalhar no sábado à noite, assim, com uma alegria. Por quê? Porque é o que a gente gosta de fazer, Sim. Né? Eu falava assim pro meu marido, quando eu ia pegar plantão, eu falava assim, vou ver uns corpinhos à noite. É verdade, você sabe bem. Ele ficava, como assim, uns corpinhos no chão? Que judiação, né? Mas então fazer o quê? essa é uma, a realidade. É uma coisa, a gente brinca assim por conta da afinidade do tema e tal, mas a gente tem que ter o cuidado, Cara, né, muito. de tratar o tema. Gente, é uma coisa assim que eu trabalhei muito pouco em rua. Porque chegou um limite assim que eu falava, eu não consigo ir mais. Sim. Chegava certas matérias pra gente, eu falava, mas eu não consigo ir. Esse era um exercício diário. Tem alguns exercícios diários que quem trabalha com jornalismo policial tem que fazer. Né? Eu dei um curso de extensão na PUC para os alunos de jornalismo exatamente sobre jornalismo policial. Um deles é não banalizar o crime. Todos os crimes são importantes, né? E eles têm que ser investigados e tal. Segundo é nunca deixar de ter medo. Pois é. Por quê? Porque se você deixa de ter medo, você vai entrar na favela, você vai entrar, conversar com o traficante, você vai se envolver com o crime sem saber que ali você tem um limite. E o terceiro é não banalizar, porque por mais que aquele cara seja um bandido, um traficante, um vagabundo, ele tem mãe. Exato. Né? E ela não tem culpa, não. Entendeu? Assim, tem que tratar ele como tal e assim por diante. É todo mundo igual, né? É verdade. É um meio, não sei se a palavra seria certa, asqueroso, mas... É pesado, é um meio pesado, né? Mas necessário, Mas né? necessário. Necessário. Porque a gente precisa muito abrir o olho de todo mundo Mas sabe como, que né? Eu fiz parte de uma turma da Tribuna do Paraná, das últimas turmas do jornalismo policial,
que era uma transformação, deixando de ser jornalismo policial para se tornar um jornalismo de segurança pública. Porque quando você trata o buraco da bala simplesmente para mostrar o buraco da bala ou mostrar um corpo estendido no chão, isso não agrega. Sim. O que agrega é, por que mais um corpo? Isso. Então, quando você começa a trazer números, você deixa de ser jornalismo policial para ser de segurança pública. Por que mais um adolescente morto? Por que mais uma mulher vítima de feminicídio? Quantos foram esse mês? O que a gente pode fazer? O que o poder público pode fazer? Aí você começa a tratar com mais propriedade, tendo indicadores. Então, É verdade, tem muito a ver mesmo, porque se a gente parar para analisar como que tá hoje o mundo, tem muita gente que não quer assistir as coisas que estão né, apresentando que todo mundo tá falando na TV. A pessoa fala, não quero assistir, não quero, desliga a televisão, não quer saber. Tudo bem, né? Beleza, é uma opinião da pessoa, né? Só que quando você começa a tratar nessa linha de o porquê está acontecendo, você começa a ter uma outra visão, né? Até hoje, para nossa geração, hoje que tá iniciando os adolescentes, né? Eu costumo abrir muito o olho das minhas filhas para mostrar a realidade. É assim que funciona. Porque se você tapar ali, se você passar a mão e dizer que tá tudo bem, não tá tudo bem. A gente precisa mostrar para que a pessoa tenha aquela precaução, né? Então, eu acho que tratando até a parte da comunicação, o jornalismo em si, com uma certa leveza, mas abrindo o olho, a gente vai trazer muito mais recurso aí até para todo mundo. Não, e né? a gente sempre foi muito taxado de sensacionalista. Isso. Mas se você contar a história como ela é, você não precisa forçar em nada. Não precisa forçar. Vou contar, e eu cobri esse caso. Um jogador de futebol que é assassinado, tem, né, o seu órgão sexual cortado, jogado numa árvore, desovado no mato depois de uma festa. Cara, eu não preciso falar nada demais, eu não preciso botar peso na palavra, que ela já é assustadora. Já. Então isso não é sensacionalismo, isso é contar a verdade dos fatos. Exatamente, como ele é, né? E me conte uma coisa, às vezes eu vejo você tocando um cavaquinho, um violãozinho, ukulele. Então, com a sua noiva, né? Sua noiva. Conte pra mim, como é que é a sua relação com a música? Você só gosta por hobby ou você já teve alguma coisinha assim de histórico aí, musical? Música, ela é quase que um alimento pra mim. Eu vivo música, eu ligo o rádio antes de ligar o carro. Eu sou desses assim. A música, eu comecei a aprender um instrumento musical, eu tinha uns 16, 17 anos. E aí toquei na igreja um tempo, a gente tinha uma bandinha de rock lá e tal, e foi muito legal. E isso despertou também, junto com o jornalismo, eu comecei a acompanhar muito e ler bastante coisa e tal. Depois, quando eu fiquei, né, mais adulto, daí eu tive uma banda, toquei na noite muito tempo. Legal. Toquei aqui no Jokers, que é perto daqui, toquei nos bares da cidade aqui e tal, durante um tempo. E aí ficou, né? Mas você fazia isso? Você chegou a fazer escola ou você só aprendeu sozinho? Eu fiz muito pouco, fiz muito pouco. É mais um dom, então, que veio. Dom. Eu não faço, eu não sei ler partituras, por exemplo, né? Não sei ler, não sou um profissional da música. Mas eu sei ler as cifras, eu toco de ouvido, né? Então, se eu escuto uma música ali, eu consigo tirar ela e tal. E ainda toco, né? Tem uns amigos que a gente se reúne de vez em quando e agora com a noiva em casa. Daí que ela legal. Também aprendeu a tocar um instrumento e a gente brinca. Mas é legal, a música dá um ar, assim, totalmente diferente, né? É muito legal. A música, ela pode... E ela consegue estar presente em cada momento da vida com um tipo de sentimento. Verdade. Eu sou bem eclético, assim. Então, tem dia que eu tô ouvindo Milionário José Rico, no outro dia eu tô ouvindo System of a Down, entendeu? Daí, às vezes no meu playlist tem assim, às vezes uma música gospel e dali a pouco um Slayer, entendeu? Porque isso é muito chato aqui no Brasil, que as pessoas falam assim, isso é gospel, isso não pode se ouvir, ou isso não é gospel, isso é ruim, ou isso aqui, a sertaneja é bom, o sertanejo é ruim. Veja, não existe segmentação, existe música boa e música ruim. Né? Entendeu? Então, e é isso. Eu acho que a classificação é outra. Sim. Hoje em dia, as ruins a gente tá tendo que ser obrigado praticamente a ouvir, né? Tem coisa que a gente é obrigado a ouvir. Porque tá de sacanagem. É umas coisas assim, as minhas filhas ficam o dia inteiro em TikTok, você ouve. Mas é que essa democratização da comunicação faz com que a gente tenha acesso a tudo. E aí o filtro somos nós. Exato. Então, assim, eu que tenho que escolher se eu quero ouvir uma música boa, né? Se eu sou mais crítico, eu quero ouvir uma música com uma letra bacana, com um arranjo legal. E tem tanta coisa boa. Tem. Então tem uma banda aqui de Curitiba
se chama Dinamite Combo, não sei se você conhece Não os caras. conheço, essa eu não Os conheço. caras fazem uma sonzeira, assim, ó, Uhum. nível internacional. E não consegue, quer dizer, não que não consegue, mas eu vejo que coisas O pessoal ruins são não conhece. mais divulgadas, eles conseguem um Isso. espaço maior, e os caras que fazem uma sonzeira daquela, a impressão que se dá é que o povo, Gosta de né, coisa ruim. gosta de coisa ruim. Essa é a impressão. Eu também sinto isso também. E assim, Curitiba tem muita coisa boa. Gente, tem muita coisa. Muita coisa Curitiba boa. tem um grupo também, não sei se vocês conhecem, que é o Vira do Avesso. São uns colegas meus também. Gente, eu sempre quando dá certo pra eu ir, eu sempre vou no showzinho dele. E os caras arrasam, e eles não têm show pra fora. Sabe que aqui a gente tem assim um circuito de bares, no meu caso, que eu gosto mais de rock. Então, tem os circuitos de bares e eles sempre têm as mesmas bandas. E aí, um dos debates clássicos, assim, se você convidar qualquer cara de banda aqui, você vai traçar um debate, música autoral ou cover. Porque daí é o seguinte, quando você vai num bar, por exemplo, você quer ouvir os clássicos do rock, você quer ouvir o cara tocando Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, enfim. E aí fica naquela dúvida. E uma banda, para conseguir, às vezes, sair desse anonimato e conseguir chegar no mainstream, sair daqui romper o limite do Paraná aqui para outros estados, às vezes ele tem que ter música própria. Sim. Entendeu? Então, talvez esse seja um passo importante que os músicos têm que entender que é legal. E o marketing, né? Porque se não tiver um bom marketing hoje em dia, tá muito difícil, né? A internet não tem... Assim, a gente fala que a internet hoje tem muita viralização? Tem. Mas se você não tiver um marketing muito forte ali, martelando, não vai ficar. Né? Então, é isso que a gente tá falando, nessa democratização da informação, ela é legal, porque antigamente você tinha que gravar um CD. Pô, e é caro gravar um CD, preparar um trabalho, reservar estúdio, não sei o quê, e aí grava, não deu certo, grava de novo, né? Sim. É uma loucura. E hoje não, hoje você grava ali, às vezes, se o cara tem condição, ele mesmo grava todos os instrumentos, coloca ali no Spotify e vambora. Sim, e vai que vai. É. Só basta daí os amigos querer compartilhar, comentar, curtir, que isso aí é difícil. Mas às vezes o cara tem grana, aí ele investe, entendeu? Investe em divulgação e nos aplicativos que podem fazer isso. Então, hoje em dia, tá complicado, viu? Tá. Não, mas é difícil. E o que você costuma fazer nos seus dias, assim, por exemplo? Você gosta de tocar musiquinha e tal, mas tem alguma coisa fora isso que você gosta de sair? Ah, gosto de andar de skate. Ah, gosto de, sei lá. Skate você gosta também? Gosto. Sério? Muito. Eu ando de skate. Acertei na cagada. Sabe que no começo da minha carreira, antes de entrar no jornal mesmo, eu fiz assessoria para a Federação Paranaense de Surf e de Bodyboarders. Capaz. Então eu cobria campeonato de surf aí para o Brasil afora, cobri o Sul Brasileiro, cobri o Campeonato Paranaense, Campeonato Paulista, Campeonato Gaúcho. E eu até acompanhava eles, né? Dava uma surfadinha, brincando com eles lá. Só que daí, morar em Curitiba, nem sempre você consegue descer. Então, aí eu comecei a andar de skate. E daí eu tenho até hoje, meu skate fica no porta-malas do carro, sempre. De vez em na quando medida do possível. Às vezes a gente vai no parque, aí a minha noiva dá uma corridinha, dá uma andada e eu vou com o skate acompanhando ela. Nossa, mas já caiu algumas vezes? Sim. Várias? Sim. Nossa, eu não consigo nem sentar, nem sentada aí, mas eu tenho pavor. O long, ele é mais tranquilo, né? Mais tranquilo, daí é mais difícil de cair. Meu Deus. E comidas, vocês gostam de sair ou vocês gostam de cozinhar em casa? Como é que As duas coisas, né? As duas coisas. Eu gosto muito de cozinhar, fiz um cursinho de culinária lá, básico, assim. Então, sempre que dá, a gente faz em casa. Gosto de reunir os amigos, inventar um prato lá e tal. Mas tem uma coisa bem legal também, que é essa questão de conhecer os restaurantes. Eu tenho, lá na Câmara de Vereadores, eu tenho um projeto que trata a questão do turismo. Principalmente o turismo com a região metropolitana. Então, sempre nos finais de semana, a gente conhece um restaurante de algum município da região metropolitana. Então, nós temos 29 municípios. Imagina. Então, você tem lugar para ir que não tem fim. Colombo, Almirante Tamandaré, São José dos Pinhais, Campo Magro, Piraquara, Pinhais, Araucária, Contenda, Lapa, e são infinitos. Então, sempre no final de semana a gente vai conhecendo um lugar diferente. Legal. E aí você vai conhecendo outros pratos, gastronomias. E aí a gente amarra as duas coisas, né? Por exemplo, a gente foi conhecer um restaurante que tem
uma cozinha reconhecidamente italiana. Não sei se você sabe como é que funciona. Esse restaurante que concorre ou que quer ter esse reconhecimento do governo italiano, eles têm que ter ingredientes que vieram da Itália, a música ambiente tem que ser italiana, os atendentes têm que falar italiano e tem que ter um italiano na cozinha fazendo os pratos, para que ele seja reconhecido. Então a gente foi conhecer um restaurante desse, muito legal, e aí a gente pediu um prato, não lembro exatamente o que era, e aí a receita excelente. Era um mignon com gorgonzola. Nossa! A princípio, né? Bem diferente. Daí eu pedi a gente pediu aquele prato, adoramos o prato. Daí eu chamei a chefe lá, ela veio conversar com a gente, tudo bem, não sei o quê, blá, 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 blá. Eu falei, como é que faz esse mignon aqui? Me diga, né? Não vou montar um restaurante. Sim. Ela falou, não, é simples, é bem fácil, faça assim, assim, assim. E aí a gente começou a fazer em casa. E aí a gente faz pros amigos e pronto. E deu super certo. Ficou mais gostoso que o da chefe, modéstia à parte. Nossa, já dá pra vender então. Dá pra vender. Que legal. E eu queria que você me contasse... o que você resume hoje, assim, no dia que a gente está hoje vivendo, viemos de uma pandemia e um monte de coisas aconteceram, a gente se reinventou, muita gente se reinventou. O que para você se resume hoje na palavra felicidade? Porque hoje em dia a gente brinca muito que, assim, se você não tiver dinheiro, você não é feliz, mas também não é assim, Não né? é. O que você poderia dizer? Ser uma pessoa feliz, o que seria para você? Para mim, ser feliz é equilíbrio. Né? Equilíbrio. É quando você consegue naquela, sabe, encaixar a engrenagem, porque veja, a gente vive hoje 3 problemas. Um deles é o excesso de passado, né? Que aí você vive angustiado. O segundo é o excesso de presente, que aí você vive em estresse. E o terceiro é o excesso de futuro. O que vai ser? A ansiedade. Então é depressão, estresse e ansiedade. São 3 coisas que acontecem na vida das pessoas. E quando você consegue encontrar o equilíbrio, estou feliz no trabalho, estou feliz no relacionamento, estou bem espiritualmente, porque tudo isso contribui para que você esteja bem também financeiramente. E isso não significa estar rico ou ter muito dinheiro. Significa que você está pagando suas contas em dia, que você está almejando outras coisas, mas que você consegue colocar a vida em equilíbrio. Isso é felicidade. É fundamental. Até porque, se você for pensar, felicidade é algo que é muito frágil. Sim. Porque, veja, agora eu estou feliz. Mas eu posso, daqui 5 minutos, receber uma notícia no celular que vai me deixar triste. Então, tudo que a gente faz no dia a dia, se você trabalhou, se você estudou, né? Pô, você ralou, está fazendo faculdade e tal, você está trabalhando, ninguém é feliz, hoje eu vou trabalhar todo dia feliz, né? É que nem aquele menino o Igor, né? Aquele humorista, ele tem que ele fala, pô, se você acordou, chutou a quina da cama com o teu dedinho, sorria. Não é assim, né? A gente não é assim. Mas todas as coisas que a gente faz, a gente busca felicidade. Né? Então, quanto mais tempo a gente estiver feliz, pô, melhor é. Legal, muito bom. Agora vamos falar de IPTU. Não. Pô, acabou com a minha felicidade. Ó. Ela conseguiu. Mentira, você paga IPTU. Eu gostaria de falar do IPTU, sabe por quê? Isso é uma coisa que a gente precisa falar. Veja, quando você pega o ônibus na frente da sua casa, vamos pensar que você pega o ônibus 8 horas. Beleza, ele vai passar, você vai pegar o ônibus. Cheio ou vazio, vai passar. Você perdeu aquele horário, daqui 15 minutos tem outro. Sim. Você estando no ponto ou não. E daqui meia hora tem outro, você estando no ponto ou não. E se você for agora, vai passar um ônibus estando no ponto ou não. Se você tem filho na idade escolar, a professora vai estar lá às 7 horas da manhã de segunda-feira. Se você não tem filho na escola, a professora vai estar lá do mesmo jeito. Se você usa o posto de saúde, tem um médico, um enfermeiro e um atendente para te atender agora. Sim. Se você nunca foi no posto de saúde, da mesma forma, eles vão estar lá. Ou seja, a engrenagem do poder público, ela é muito complexa. Sim. Né? Então, as pessoas não entendem que às vezes, mas o que eu pago de imposto? Você paga toda essa estrutura. Né? Essa estrutura de se manter as coisas funcionando. E tem gente que reclama, mas aumentou R$150 na minha conta. O lixeiro que passa na frente da sua casa, ele passa segunda, quarta e sexta recolhendo o lixo normal e terça e quinta ele faz o lixo que não é lixo. Se você colocar e dividir isso aqui, são 5 vezes por semana, são 20 vezes por mês, são 240 vezes por ano.
quanto custa cada vez que o lixeiro passa na frente da sua casa para pegar o papel do cocô que você faz. Isso. As pessoas não colocam isso, não dividem isso, entendeu? Sim. Então, assim, ó, eu entendo que às vezes é um assunto polêmico e tal, mas as pessoas precisam entender que a engrenagem funciona. É complicado. Entendi. E Curitiba é Fala uma mais que nós queremos barro! E Curitiba é uma cidade diferenciada, sabe por quê? Se você for agora no Parque Barigui, a grama tá limpinha, a cidade tá limpa, não tem lixo no chão. Sim, se você for no Parque São Lourenço, em qualquer parque da cidade, até vamos pensar um bairro que tem uma infraestrutura melhor, vá no Tatuquara, entendeu? As ruas estão sendo asfaltadas, as coisas estão acontecendo, o ônibus do transporte coletivo está indo mais longe, o terminal de ônibus lá vai receber novas linhas. Então, assim, a cidade é muito grande, é muito complexa, são 2 milhões de habitantes, né? Sim. Então, tem muita coisa para se fazer. Muita coisa, né? O que vocês querem que faça aqui na mudança da vida de vocês? Fala aí. A gente já está acabando, né? Tem pouco tempo, mas queria que você deixasse um recado pro pessoal aí, para convivência pessoal, como você é do meio da comunicação, o que você pode, assim, vamos dizer, contribuir para uma pessoa viver melhor, vamos dizer, num ambiente mais harmônico, em sociedade, na vida, porque hoje em dia eu sinto muito a falta da empatia, por exemplo. É essa palavra. Né? Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas não têm hoje. Sim. Não tem mesmo. E é uma palavra que nem todo mundo conhece. Eu fiquei conhecendo essa palavra porque eu trabalhei com telemarketing. E a primeira coisa do treinamento que eles falavam, gente, empatia. Se não fosse aquilo, talvez eu nem conheceria. Empatia é um exercício individual de cada um. Por exemplo, eu tenho problema no trânsito mesmo. Eu odeio quando um cara para em fila dupla e me atrapalha no trânsito porque eu estou vindo atrasado ali. Mas eu preciso ter essa empatia, eu preciso tratar isso. E estou tratando. Ou alguma coisa que acontece errado. Mas a gente vê coisas mais sérias. Sim. E a gente viu recentemente o pai de um autista que foi assassinado. Porque o menino ficava gritando e buzinando. O vizinho não gostou disso, foi lá, brigou com o pai falou, cara, meu filho me brigou, enfim. O cara foi lá, buscou uma arma e matou o pai do autista. A gente vê esses dias aí uma outra família que tem um menino autista, mesma coisa, que foi tirada do ônibus e foi colocada no bagageiro para que eles não ficassem na estrada e que seguissem viagem. A gente viu outro dia uma família de autistas que foram afastadas de dentro do avião, foram colocadas num canto lá porque o menino não parava de chorar. Então, quer dizer, isso é empatia. A empatia do trânsito é uma coisa, tá tudo certo, né? Mas quando você não tem a empatia e entender que aquela pessoa tem uma deficiência, aí a coisa é muito séria. Então, a gente está vivendo nesses dias, né, o Dia Mundial de alerta para essa questão do autismo. Então, o que eu entendo é isso, a gente tem que ter mais empatia. A gente não sabe qual é a dor do outro. Sim, mas a gente nunca vai saber, né? Não, a gente não sabe. Sim. O que aquela família está fazendo, o que está sofrendo, quanto que está se desdobrando para dar um pouco de qualidade de vida para aquela pessoa. Então, acho que empatia é isso. Muito bom! A gente vai finalizando por aqui. Quer deixar suas redes sociais, alguma coisa assim, para esse público também começar a acompanhar? Até TikTok agora você tá, né? Tá no gás ali. Metidinho. Acompanhar. Pode falar então. Então, a minha rede social é bem simples, é Márcio Barros Jornalista no Instagram, no TikTok acho que é Jornalista Márcio Barros, no Facebook também. Só não tem Orkut ainda, né? Mas eles não tem mais Orkut. Twitter. O que pintar aí a gente vai... O que pintar? OnlyFans não tá OnlyFans, também? Não, OnlyFans não. Dá pra fazer uma escondidinha ali e tal, ninguém vai saber. Muda o nome. Não, a noiva tá aí, não pode essas coisas, nem Tinder e nem OnlyFans. Não. Você sabe quando... Só vou fechar aqui com chave de ouro. Quando eu vou nos meus shows, eu falo, gente, vocês não me conhecem ainda. Uma pessoa levanta a mão lá. Eu falo assim, gente, como assim vocês não me conhecem? Eu tô no Xvideos. Aí a galera... Pra acabar, né? Mas é isso, gente. Vamos ficando por aqui e até a próxima edição. Tchau.